bem-vindo à live de hoje. Na live de hoje eu vou falar sobre o transporte do bolo, que é o terror aí das confeiteiras, o bolo desabar, o que é importante, tá bom? E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira, especialista em buttercream e professora online. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, já coloca aí nos comentários se é a sua primeira vez aqui na live. Eu adoro conhecer vocês, o João sempre lê os comentários aqui que ele consegue. Geralmente quase todos, às vezes ele perde um ou outro, mas... Às vezes até exagero. Pode colocar aí nos comentários se você está assistindo a live hoje pela primeira vez, se você já é confeiteira, como é que está a sua produção de Páscoa aí domingo. Se você está me assistindo aqui, é uma honra para mim, porque eu sei que as confeiteiras estão com a produção de Páscoa bombando aí para domingo, tá bom? Então coloca tudo aí nos comentários. Já temos gente chegando? Temos gente chegando sim. Tudo certo? Tudo certo. Aqui no computador aqui deu uma travadinha, mas aqui eu vou aqui no celular, aqui no modo artesanal. Tá. Pode continuar. Tem bastante gente chegando já, quase 20. Boa noite, então seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre transporte do bolo, tá bom? Antes de começar a falar sobre transporte do bolo, eu quero dar um recado para você. O meu curso Bolos em Buttercream 2.0 está com as inscrições abertas. Eu vou fechar a turma nos próximos dias, tá bom? O número de vagas é limitado mesmo, porque sou eu que dou suporte para vocês pessoalmente. A gente não tem equipe para fazer isso, só eu que faço isso, então eu não posso deixar aberto para sempre a turma. Eu tenho que fechar para poder dar atenção para vocês, e meu suporte é bem rápido, viu? Quem é minha aluna sabe, em até 24 horas úteis eu respondo todas as dúvidas. Então, se você quer participar, tem interesse em participar dessa nova turma, é só clicar no link que está na minha bio do Instagram, saiba mais lá no Facebook ou no nosso grupo secreto, também mandei o link lá hoje. Lá você tem todas as informações do curso, as massas, os recheios, o buttercream de merengue suíço, tudo que você vai aprender sobre buttercream, bônus especiais, um origami cake, um red velvet, tudo isso tem lá no curso. É um curso completo para você sair com uma profissão de confeiteira especialista em buttercream. Então, eu tenho muito orgulho desse curso, ficou um curso muito completo, com uma qualidade de som e imagem maravilhosa. Então, é só clicar lá no link da bio se você quer saber mais informações, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre o curso, também pode colocar aí nos comentários que o João lê pra gente. Adriele dando boa noite. Boa noite. Você deu um boa noite, Diva. Boa noite. E a Andréia dando boa noite, está aqui pela primeira vez, e ela é de Souza, na Paraíba. Que legal, seja bem-vinda. Então, já vamos responder a ela então a pergunta que é top número 1 de quem é do Nordeste? Se o buttercream aguenta calor, o buttercream aguenta calor, todo mundo que mora no Nordeste me faz essa pergunta. Tem confeiteira fazendo buttercream em lugares quentes do Brasil, tá bom? Então pode ficar tranquilo que o buttercream aguenta calor. Ele não é manteiga pura, ele tem um merengue, e o merengue protege muito, dá uma estrutura muito boa pro creme. O que você não pode fazer é botar embaixo do sol, mas nenhum bolo você pode botar embaixo do sol. E com buttercream também não é diferente. Mas num lugar quente, aguenta, ele só fica um pouquinho mais brilhoso, mas não derrete, não cai do seu bolo, tá bom? Vamos começar a falar do tema de hoje então? Posso começar, Brasil? Pode. Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber sobre transporte de bolo, presta muita atenção no que eu vou te falar. O transporte do bolo é a ponta do iceberg. O transporte do bolo é o final. Não adianta você fazer um bolo sem nenhuma técnica, sem nenhum tipo de estrutura e fazer um transporte perfeito, porque esse bolo tende a não aguentar. Se você me perguntasse o que é mais importante, eu não gosto muito de falar isso, tá? O que é o mais importante para um bolo não desabar. Mas se eu tivesse que elencar o mais importante, eu diria que o que vem antes do transporte é mais importante do que o próprio transporte. Se você fizer tudo certo antes e fizer um transporte mal ou menos, um pouquinho ruim, a chance dele desabar é menor do que ao contrário. Se você fizer tudo errado e fizer um transporte adequado, a chance dele desabar é maior, tá? Porque o carro vai balançar de qualquer forma. Eu vou te dar algumas dicas sobre isso, mas para você entender que se você entregou um bolo para o seu cliente e o seu cliente que fez o transporte e o bolo desabou,
grandes são as chances de você ter feito coisas antes erradas, tá? Porque a gente tem uma tendência a colocar a culpa no transporte e responsabilidade é sua, cliente, você que fez o transporte. É claro que se ele fizer um transporte inadequado, também o bolo pode cair, mas você tem que pensar no antes, tá? No antes. Antes de fazer o transporte, o que você fez que pode ter prejudicado a estrutura desse bolo? Então eu vou falar com vocês um pouco sobre tudo que vem antes do transporte, relacionado à segurança do bolo e depois como que a gente faz o transporte adequado, que é a cereja do bolo. É o que vai finalizar o seu bolinho chegar lá inteiro. Coloca nos comentários se você já teve um bolo que desabou. Quem nunca? O meu eu já tive um bolo lá no meu início, meu primeiro bolo desabou e eu fiz tudo errado nesse bolo, tudo. Inclusive o transporte antes, tudo fez errado. Não tinha como aquele bolo não ter desabado. Coloca aí nos comentários. Meu bolo já desabou. Coloca aí, vamos desabafar aqui as confeiteiras. Eu nunca tive um bolo desabado. João nunca teve nenhum bolo dele que desabou, porque ele nunca fez nenhum. um bolo sequer. Então vamos começar então falando sobre o primeiro ponto importante. Aqui tá dando pra ver, né? Eu preciso chegar pra frente pra poder passar a folha aqui. Tá bom. Tá aqui tá dando pra ver bem? Tá sim. Então vamos falar aqui do primeiro ponto mais importante quando a gente fala de estrutura de bolo. O primeiro ponto mais importante quando a gente fala de estrutura de bolo diz respeito ao projeto do seu bolo. Quando a gente faz um bolo, antes a gente pensa tudo que vai naquele bolo. Isso é um projeto, não precisa ter ele escrito, nem no computador, nada disso, pode ser só na sua cabecinha, mas é um projeto, é o que você está planejando para aquele bolo. E quando você escolhe a massa, o recheio, o tipo de decoração e montagem que você vai fazer nesse bolo, esse é o projeto. Quando você projeta errado, quando você planeja errado, o bolo já começa a vir errado, tá? Então, o importante é que você tenha uma massa com uma receita estruturada, segura e gostosa ao mesmo tempo, né? A gente tem que unir isso tudo. Massa boa e segura. O que é uma massa segura? Para mim, as massas mais seguras estão dentro da categoria de massa pesada, que são as massas amanteigadas ou de método direto. As massas leves, que são as massas do método espumoso, pão de ló, chiffon, genoise, são massas leves. São massas que eu não gosto para bolo alto. Eu sei que tem confeiteira que faz bolo alto com massa leve, mas eu não gosto e eu não acho que esse seja o bolo mais seguro para você, tá? Não seja a escolha de massa mais segura para você. Então escolha e tenha uma receita de massa estruturada e segura para fazer o seu bolo. Primeiro ponto. A Maria comentou aqui, ó, que o bolo já várias vezes teve bolo desabado. Várias vezes? Foi a única que teve coragem de responder aqui. Porque aqui tem aquele negócio também que o pessoal não comenta, né? Fica só guardando. Então fica aí, Maria, pra você ver essas dicas e não ter mais esse problema, tá? Isso é muito frustrante quando a gente faz o bolo com o maior carinho do mundo, o maior amor do mundo, maior dedicação e ele desaba. É frustrante porque vai tudo por água abaixo. Não adianta estar gostoso e bonito antes de desabar. Desabar, acabou, né? O cliente não quer isso. Então, primeiro, a gente falou agora, escolha uma massa estruturada, que seja estruturada o suficiente para montar um bolo alto. Ou qualquer bolo, tem até bolo baixo que desaba também, tá? Então, escolha uma massa estruturada. Segunda coisa, tem a ver com a montagem do bolo. A técnica da montagem do bolo é algo super importante na estrutura do seu bolo, tá? Então, escolha e faça uma montagem segura. Isso é muito importante. Na montagem, o que envolve uma montagem segura? Cinta de contenção. O que é cinta de contenção? Cinta de contenção é uma barreira que você faz na beira de cada disco de massa para manter o seu recheio no centro, tá? Você faz uma beirinha com a cobertura, sempre eu uso o buttercream, porque é super seguro para fazer cinta de contenção. E aí você vai botar o recheio só no centro. Um dos motivos do bolo desabar é quando o recheio vaza, racha a sua cobertura, cria bolha, deixa o bolo torto. Isso é um perigo para o seu bolo desabar. Então, faça cinta de contenção em todo e qualquer bolo. É obrigatório fazer cinta de contenção em todos os bolos? Não. Se você tiver um recheio mais seguro, mais firme, na teoria você não precisaria fazer a cinta de contenção. Mas eu faço em todos os meus bolos cinta de contenção, porque eu não arrisco isso, eu não vejo prejuízo em fazer. Então eu não deixo de fazer, tá? Faça sempre cinta de contenção. Outra questão relacionada à montagem do bolo tem a ver com a quantidade de recheio de calda.
A gente precisa ter em mente que excesso de recheio não faz bolo gostoso. Excesso de recheio faz bolo doce demais e desequilibrado, enjoativo. A gente, principalmente nós brasileiros, a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de que botar muito recheio vai fazer o bolo ficar bom. E eu sou um pouquinho contra isso, tá? Eu não gosto de bolo que tem, por exemplo, a mesma quantidade, a mesma altura de massa e de recheio. Eu acho que a massa, sendo gostosa e úmida, você não precisa botar excesso de recheio porque fica desequilibrado. Em termos de sabor, eu entendo que isso é um gosto pessoal, cada um vai gostar de uma coisa. Tem gente que gosta de muito recheio porque gosta de sabor, isso é pessoal. Eu não gosto, mas se você gosta, tudo bem, tá? Pode ser que você goste. Mas em termos de estrutura, aí sim, não é questão de gosto pessoal, é questão de estrutura. O seu bolo pode desabar se você exagerar no recheio, principalmente se você escolher uma massa leve, como as massas espumosas, que é o caso do pão de ló, e botar um recheio pesado, que por exemplo é um brigadeiro. Então isso vai ser, e botar ainda em excesso, isso vai ser muito ruim para a estrutura do seu bolo. Então, além de, na minha opinião, ficar desequilibrado de doce e de sabor, também é muito ruim para a estrutura do bolo, tá? Toma cuidado com excesso de recheio. Na hora da montagem, você vai botar a quantidade de recheio que couber dentro da cinta de contenção. Não é para passar da cinta de contenção. Essa é a quantidade de recheio ideal, que fique dentro da cinta de contenção, nunca passe da cinta. A cinta serve para isso. Se você ultrapassar a cinta perde o sentido de estar ali, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não? Tá. A calda também é outro ponto sensível em relação a bolo. As pessoas também têm uma certa noção e tem uma ideia de que tem que molhar muito o bolo para ele ficar gostoso e molhadinho. Se você já parte de uma massa boa, uma massa úmida, você não precisa exagerar na calda. E outra coisa muito importante que você tem que falar para os seus clientes, e eu também falo para você, o bolo ele é mais úmido se consumido em temperatura ambiente. O bolo gelado, ele fica mais duro. E aí o seu cliente pode achar que o bolo está seco. Você tem que explicar para ele. Esse bolo, amanteigado, é para comer em temperatura ambiente ou até 10 segundos no micro-ondas. Fica melhor ainda, na minha opinião. Mas se você comer ele gelado, ele tende a ficar mais duro. Por quê? Porque massa amanteigada fica dura na geladeira, porque manteiga fica dura na geladeira. Então você pensa que você tem que botar mais calda ainda, mas é só porque ele está gelado e aí ele pode ficar mais seco por causa disso, tá? Se você tem uma massa que está muito seca e você precisa exagerar na calda, eu indico que você olhe a receita da massa e você veja que receita você está usando para ter uma massa tão seca que precise colocar uma quantidade absurda de calda. Excesso de calda no bolo muda a estrutura do bolo e também muda a textura do bolo. Você vai ter uma textura muito mais de pavê do que de bolo. E eu não sou fã disso. Para mim, bolo tem que ter cara e gosto de bolo, tá? Eu sou bem tradicional e convencional e um pouquinho Caxias nessa coisa de ficar botando exagero de calda no bolo. Eu não gosto porque muda a estrutura do bolo e muda também o sabor. Fica com excesso de sabores ali, fica desequilibrado. Quando a gente trabalha com confeitaria, assim como um chefe de cozinha tem que equilibrar os sabores dentro de um prato salgado, não pode ter excesso de pimenta, não pode ter excesso de sal, excesso de coentro, sabores muito fortes. A gente também, quando a gente é confeiteira, a gente tem que pensar na harmonia de sabores do nosso bolo. Excesso de recheio é como excesso de pimenta num prato salgado, fica só o gosto daquilo, você não sente o gosto do bolo. Pra que eu vou fazer um bolo que só tem gosto de recheio, entende? Então, assim, pensa sobre isso quando você for fazer o seu produto, tá? Cici Gonzaga falou aqui, ó, sou iniciante, o cliente já veio buscar o bolo de moto. Pensa num desespero. Não, aí você não se responsabiliza. Ela falou que ficou com o coração na mão, mas que no final deu tudo certo. Que ótimo. E ela comentou também que também não gosta de bolo com muito recheio. Que bom. E quando eu falo isso, gente, que eu não gosto de bolo com muito recheio, eu não estou falando que eu gosto de bolo com pouco recheio. Se você pegar uma fatia minha lá no Instagram, que eu posto foto de fatia, você vai ver que não é pouco recheio. É recheio suficiente, tá? Eu nunca tive reclamação de pouco recheio, mas ele não tem a mesma altura da massa. A massa tem mais ou menos 2,5 cm e o recheio fica em torno de 1,5, tá? É menos 1 centímetro em relação à massa. Mas fica super equilibrado, porque é uma massa deliciosa que dá pra comer pura, sem recheio,
Eu boto um pouco de calda sim, mas eu sempre uso um pincel para colocar calda, para não ficar exagero de calda. E o recheio vai na quantidade ideal, não é pouco nem muito, tá? É na quantidade ideal para você ter um bolo harmônico, você não ter problema com isso. Em relação a sabor, a gente pode ficar discutindo aqui horas, porque cada um tem um gosto. Mas o tema de hoje é estrutura. Excesso de recheio é ruim para a estrutura, excesso de calda é ruim para a estrutura. Isso pode abalar a parede do bolo, que é a cobertura, e fazer ele ficar torto e com bolhas, tá bom? Maria comentou aqui, ó, eu tenho uma cliente abusada que só quer o bolo bem molhado. Essa questão de clientes pedirem, você vai dizer pra ela que você vai fazer um bolo molhado, porque o seu bolo vai ser molhado. Se a massa for boa e você colocar a calda e botar o recheio na quantidade ideal, ele vai ser molhado, ele não vai ser seco. E você vai explicar pra ela, esse bolo é para ser consumido em temperatura ambiente ou 10 segundos no micro-ondas, também fica uma delícia, tá? Mas em temperatura ambiente, não é para ser consumido gelado. Se ela ainda assim falar pra você, mas esse bolo aqui pra mim é seco, aí você vai explicar pra ela que esse é um bolo alto que não pode ter excesso de recheio, senão ele vai desabar. Você vai falar isso pra ela, tá? Você pode até fazer um mimo, mandar um potinho, isso tudo dentro do custo, tá, gente? Tudo tem que ser cobrado, mas aí você manda um mimo em forma de mimo, de carinho, um potinho com um recheio extra. Manda um recheiozinho extra, você pode fazer esse tipo de coisa, mas cuidado com a estrutura do bolo, tá? E aí você fala, olha, esse bolo é um bolo alto, a estrutura dele é um pouco mais complicada, inclusive no transporte e tal, mas eu mandei um potinho pra você de recheio extra, caso você queira colocar um pouquinho mais de recheio na sua fatia. Você pode fazer isso, mas saiba, na montagem que eu ensino para as minhas alunas, não é pouco recheio nem pouca calda, é ideal. O que eu tô falando pra você aqui é pra você não exagerar. Se você exagerar, o seu bolo pode desabar por causa disso. É uma sucessão de erros que a gente faz pro nosso bolo acabar desabando, tá? Não é uma coisinha só, não. É um monte de coisa. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Outra coisa importante sobre montagem de bolo e sobre estrutura de bolo é o prato que você vai montar o bolo. O buttercream, ele fica duro na geladeira. Porque ele é feito de manteiga e ele fica duro na geladeira. Quando você tem uma cobertura assim que fica dura na geladeira, se você montar ele num prato que seja maleável, quando você pegar o bolo, ele pode rachar. Porque você mexeu na base do bolo, ele pode rachar, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o prato que você monta o seu bolo. Eu indico que você use prato de MDF para montar o seu bolo. Prato de papelão, eu não indico. O teste que você tem que fazer é: dobrou, não use. Pode ser aquele papelão mais duro que tem hoje no mercado, que é super bom, mas se dobrar, não use. Esse é o teste que você tem que fazer. Dobrou, não use, tá? Os de MDF você vai encontrar no mercado de 3 milímetros. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó, é bem fininho. Ele tá até com um pedacinho de isopor aqui colado, porque eu uso esse prato aqui só para bolo fake. Tá? Que é um bolo bem levinho e eu colo ele aqui, eu deixo só pra isso, por isso tá com esse pouquinho aqui de isopor e cola, tá? Então eu não uso o bolo normal nele, porque, né, fica sujo de cola e tal, eu deixo só pra bolo fake, que são os bolos que eu treino em decoração e tal, eu treino muito em bolo fake, eu uso esse prato pra isso. Ele é um prato de 3 milímetros, se eu fizer força, ele não dobra, então eu posso usar ou de 3 ou de 6 milímetros, ou esse aqui que é o mais grosso de todos, de 1 centímetro. Mas mesmo assim, o de 3 milímetros eu acho que você precisa tomar cuidado. Eu prefiro que você use de 6 ou de 1 ao invés de usar de 3. De 3 é seguro, mas ele ainda é fino, tá? Ele é melhor que o de papelão, mas o que eu mais indico pra você é o de 6 e de 1. Porque aí você não corre o risco da sua cobertura rachar, tá? Isso é um prato cheio pra estrutura do bolo, pra acabar com a estrutura do seu bolo. Tô falando pra caramba, ninguém tá perguntando nada? Então tá. Outra coisa muito importante relacionada à estrutura de bolo é respeite o tempo. Não existe, gente, não existe fazer o bolo e entregar no mesmo dia. Você não tem tempo de geladeira para montagem e para decoração do bolo, tá? Depois que você monta o bolo, ele tem que ficar na geladeira no mínimo 4 horas, mas eu indico 8. É no mínimo 4 horas, mas eu indico até 8 horas. Montou dentro do acetato ou dentro da forma, 8 horas de geladeira para depois receber a cobertura em buttercream. Depois que receber a cobertura em buttercream,
12 horas de geladeira para depois você poder transportar. O Butter Queen gelado ele é muito seguro para o transporte e em temperatura ambiente não. Em temperatura ambiente ele pode encostar na caixa, pode estragar a sua decoração e ele não é tão seguro para transportar. Ué, Raquel, mas você não disse que o bolo é mais gostoso em temperatura ambiente? Como é que eu vou entregar o bolo gelado? Porque quando você entregar ele gelado, ele não vai ser consumido na hora, geralmente. Ele vai estar numa festa, numa comemoração, vai ficar lá 4, 5 horas e vai chegar em temperatura ambiente, tá? De qualquer forma, você tem que avisar o seu cliente. Olha, o bolo está gelado para a segurança dele, para ele chegar inteiro na sua casa, mas ele é para ser consumido em temperatura ambiente porque ele é mais gostoso. O bolo fica mais macio, a cobertura fica mais macia e o recheio fica mais macio, tá bom? Então é isso, respeite o tempo de geladeira. Recapitulando tudo que eu falei aqui sobre a estrutura de bolo, que depois a gente vai falar sobre o transporte em si, que eu falei no início da live, é só a ponta do iceberg. Fazer o transporte adequado e não fazer nada disso adequado, não adianta. Você tem que fazer tudo adequado para você poder ter um transporte seguro e o bolo chegar inteiro lá. Primeiro, escolha massa segura, massa estruturada. Tem massa que é estruturada, tem massa que não é estruturada. Por mais que eu saiba que muitas de vocês adoram pão de ló, eu não sou fã de pão de ló nem do sabor, tá? Mas eu sei que muitas de vocês gostam de massa pão de ló, ela é uma massa boa para muita gente, só que ela não é uma massa estruturada. Tem gente que monta bolo alto com pão de ló? Tem, mas ela não é tão estruturada quanto uma massa amanteigada. Então, pensa nisso. Dá pra fazer? Dá. O bolo vai desabar com certeza se eu fizer um pão de ló? Não. Tem gente que faz e dá tudo certo, só que eu prefiro não fazer. Eu prefiro massa amanteigada ou massa de método direto, que é uma massa que leva óleo, tá? Massa pão de ló, na minha opinião, não é segura para bolo alto. Segundo, a montagem sempre com cinta de contenção e se atentando à quantidade de recheio e de calda que você vai colocar nesse bolo. Depois, o prato que você vai montar tem que ser um prato rígido que não envergue para você não ter problema da sua cobertura rachar. E por último, antes do transporte em si, né, porque a gente ainda vai falar do transporte em si, respeite o tempo de geladeira. Depois de montado, 4 a 8 horas na geladeira e depois de coberto, 12 horas de geladeira. Gente, isso é muito importante. Avisando para o cliente que o bolo é mais gostoso em temperatura ambiente, tá bom? Ninguém tem dúvida, né? Não. Gente, tá todo mundo quieto? Sim. A Cici comentou aqui que detesta prato de papelão também. Eu também não. Pratinho de papelão você deixa aquele bolo caseiro, uma coisa assim que não tenha tanta problema de altura, tá? Bolo de altura boa assim, prato de papelão, não dá, tá? Agora a gente vai falar sobre o transporte em si. Como que se faz o transporte do bolo em si? Primeiro lugar, não existe transporte em moto, tá? Se o seu cliente... é bom até que você tenha um termo... Aventureiro, cliente aventureiro igual o cliente da É importante Cici até que você tenha um termo de responsabilidade em relação a isso, tá? Um documento, que se seu cliente bater na tua porta de moto para pegar o bolo, você faz ele assinar o termo. Olha, isso aqui é um termo de responsabilidade que eu não me responsabilizo por transporte de bolo em moto. Bolo não foi feito para ser transportado. Bolo não foi feito para ser transportado em moto, tá? Bolo é para transportar no carro, não é para transportar em moto. Então, se teu cliente bater na tua porta com uma moto para pegar o bolo, você dá na hora para ele, já tem alguns impressos em casa, você dá para ele na hora um negócio para ele assinar de termo de responsabilidade. Se você não tiver isso para assinar, você manda para ele no WhatsApp, olha, eu não me responsabilizo por transporte feito em moto, ok? Ele vai responder, ok. Pronto, já é o termo assinado, vamos dizer, né? Para ele saber que você não se responsabiliza, não tem como fazer transporte de bolo em moto. Se ele chegar lá inteiro, é porque teu bolo estava estruturado mesmo, tá? Mas não é para fazer transporte de bolo em moto. A Ci falou aqui, ó, paulista gosta muito de bolo molhado, né? Todo mundo, Brasil todo isso, tá? Gosta de bolo molhado. Mas aí você tem outro tipo de produto, tá? Que é um bolo gelado de coco, ele é super molhado. O bolo vulcão, tem muito recheio escorrendo. Então, assim, é outro tipo de produto. O bolo alto é um bolo mais nobre, mais requintado, um pouco menos de excessos, tá? É um bolinho mais chique, vamos dizer assim. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E a Gracimar que tá aqui, deu uma boa noite. Boa noite. Ela disse que é iniciante, está muito feliz de estar fazendo curso. Ah, que legal. Ah, é minha aluna, que legal, bem-vinda. Eu não decorei o nome das alunas novas ainda. Daqui a pouco eu decoro. Vamos falar então sobre o transporte em si. A primeira coisa já mencionei aqui, mas vamos repetir, que tem a ver com o transporte em si, que é
o bolo tem que estar gelado. E gelado, gente, se gelado aqui não é 1 hora não, tá? 12 horas, falei antes repetindo, 12 horas, 1 hora não resolve, 12 horas ficar hiper gelado para você poder fazer o transporte. A segunda coisa que você tem que prestar atenção em relação ao transporte, o bolo tem que ir na caixa. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Imagina essa situação. Você pede uma pizza na sua casa pelo aplicativo e o cara, o pizzaiolo, não vai ser o pizzaiolo que vai entregar a pizza, né? Mas o motoboy chega na tua casa com a pizza na bandeja, sem a caixa. Aqui, ó, senhora, a pizza. Você vai olhar e falar assim, quê? Não, cadê a caixa? Não, aqui, tá a pizza aqui, ó, pra você. É a mesma coisa de entregar bolo fora da caixa. Não existe entregar bolo fora da caixa. É anti-higiênico entregar bolo fora da caixa. Qualquer alimento que você vai entregar, ele tem que estar na embalagem. E bolo não é diferente. Eu vejo muita gente entregando bolo só no pratinho. Não é para fazer isso. É para entregar na caixa. Raquel, na minha cidade não tem caixa. Na minha cidade é muito difícil achar caixa. Eu entendo que certas coisas em algumas cidades são difíceis mais de chegar. O que você vai fazer? Você vai pegar o pratinho, vai botar um plástico celofane aqui em volta. Tipo atrás de cesta, né? Uma coisa que o pessoal... Deixa eu pegar uma folha aqui que eu vou falar pra vocês. Peraí. Uma ideia de embalagem para quem não tem muito acesso à caixa é fazer assim, ó. Você vai pegar um papelão, eu vou fazer com papel aqui, mas você vai fazer com papelão, tá? Só para você ter uma ideia de como você pode fazer. Você vai pegar tiras assim de papelão, porque muita gente fala pra mim assim, mas se eu botar o celofane ele vai encostar no bolo. E aí pode estragar o bolo. O que você vai fazer? Você vai pegar tiras de papelão e vai fazer assim, ó. Embaixo do prato. Não dá pra ver, eu vou tirar os comentários. Tá, tira os comentários. É só uma ideia, tá? Pra vocês terem de embalagem, caso não seja fácil caixa na sua cidade. Você vai pegar o prato e vai colar... Não, chegar pra trás, não. E vai colar nele assim embaixo e vai botar aqui. Essa tira tem que ser de papelão, pra ficar bem durinha, e tem que ser bem alta, pra não encostar no bolo. E aí aqui também, ó, você vai fazer assim. Vou botar assim, né? Porque aqui não tá colado, é só uma ideia pra você. Ó, você vai fazer isso em volta do bolo com tiras de papelão, que é durinha e bem alto. E aí, em volta disso aqui, você faz um plástico celofane em volta. E aí, o bolo tá protegido e não vai encostar no bolo, porque a fita vai proteger, tá bom? Isso é uma ideia para vocês que não têm acesso à caixa para colocar o bolo, para você não deixar de embrulhar seu bolo. Papel celofane, aquele plástico celofane é fácil de encontrar. E se você não tiver acesso a nada, tem gente que mora em lugares bem distantes assim, pede pela internet. Você pode pedir pela internet e pedir para entregar na sua casa, tá? E aí você dá um jeitinho aí do jeito que você puder, mas não entregue o bolo só no prato. É a mesma coisa de pedir uma pizza e o cara te entregar a pizza no prato só. Não existe isso. Vai na padaria e o cara te entrega o pão num prato? Não, é num saco, é numa caixinha. Você vai lá no bolo da avó lá que a gente tem nas cidades, é bolo caseiro. A pessoa entrega bolo só no prato? Não, é numa caixa. É a mesma coisa a gente tem que botar a caixa do custo, claro. A gente não vai tirar do bolso nosso lucro, isso tá no custo do produto, tá? A caixa. Eu tô com uma caixa aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Essa caixa aqui é excelente, é uma caixa dura. Calma aí, deixa eu tirar de novo aqui. Tá. Vou pegar um bolo ali pra mostrar pra vocês, exemplificar como é que bota aqui dentro, peraí. Nosso bolinho da live de ontem, ó, ele tá nesse prato fininho, porque eu falei pra vocês, esse aqui é um bolo fake, que eu decorei ontem na live, ó. Pra quem não viu a live de ontem, nosso bolinho, ó, ficou na geladeira, já deu uma murchada, falo pra vocês não deixar flor na geladeira. Mas deixei ele pra mostrar pra vocês como que a gente faz o transporte, tá? Essa caixa aqui, ela tem abertura lateral, é importante, porque se for por cima é ruim de tirar, porque você vai acabar encostando no bolo. A abertura lateral é melhor. E aí, ó, abriu. E aí a gente vai colocar o bolo lá dentro.
fecha. E ó, como é que ele fica bonito lá dentro, ó. Tá dando pra ver bem? Dá sim. E essa caixa aqui, ela é muito boa, ela tem a alça muito forte, tá? Você consegue carregar o bolo pela alça, mas mesmo assim, né, gente, a gente não indica, tá? A gente manda o cliente levar sempre por baixo, assim. Mas a alça dela é bem forte. Eu já carreguei bolo assim, que às vezes eu tô com 2 bolos e eu carrego os 2 na caixa, assim dá certo. Mas a gente sempre indica que segure por baixo. E agora vem a polêmica. Vou dar um segundo aqui de suspense. Calma, antes temos pergunta aqui. Tá. Se perguntou. Raquel, se um cliente me pedir um bolo na quarta para a sexta, como eu faço se tem esse tempo todo na geladeira? Então, um bolo na quarta para sexta até dá para você fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer a massa de manhã na quarta-feira e de tarde você vai montar o bolo, tá? Quando você montar o bolo, ele tem que ficar 8 horas na geladeira. Na terça, você vai de manhã decorar o bolo, porque ele já vai ter ficado na geladeira que você montou. Fazer a massa e montar no mesmo dia você pode, tá? Só que tem que esperar a massa esfriar. Você deixa na geladeira 1 horinha, esfriou, você já pode montar. Aí você monta na própria quarta-feira o bolo e aí na terça você decora ele. Não, aí só se tiver a máquina do tempo, meu amor. O que eu falei? Não. Não. Na quarta, decora na terça, ou tem a máquina do tempo. Na quarta você monta, na quinta você já decora ele e entrega na sexta. Ah, Raquel, mas o cliente me encomendou quarta-noite. Aí o que você vai fazer? Na terça de manhã você vai fazer a massa e depois de 1 horinha de geladeira você monta. O bolo montado ele tem que ficar de 4 a 8 horas na geladeira. De noite, antes de dormir, você vai e decora. E aí ele vai ficar de um dia para o outro até entregar na sexta-feira, entendeu? Assim dá, 3 dias assim. 2 dias e meio, 2 dias dá. Porque aí você vai fazer e montar no mesmo dia. Pode fazer a massa na quarta-noite também, se o cliente pedir na quarta tarde. Então, faz a quarta-noite. Então, fazer na quarta-noite, já monta no outro dia de manhã. E aí à noite você decora. Ele vai ficar na geladeira o tempo todo. Decorou à noite, de manhã você já pode entregar, porque ele vai passar a noite toda na geladeira, tá bom? Ó, JM Marques. Qual a medida dessa caixa? Essa caixa... vai ter que pegar a régua. Vou pegar a régua. Deve ter 25, imagino eu. 25 de altura. Pega a trena, meu amor, tá aí em cima também. Aqui? No meu cantinho. Tá. Na mesa? É. E aí o que acontece quando você pede caixa? O ideal é que a caixa seja um pouquinho maior que o bolo, para ele não ficar sambando lá dentro. Só que na prática isso é um pouquinho difícil, porque quando você encomenda a caixa, você encomenda um monte de caixa e às vezes você vende mais de um tamanho de bolo. Então é bom que você encomende a caixa que cabe o bolo maior. E aí vai ficar... E tem a questão da decoração também. E tem a questão da decoração, tem que considerar isso. É um bolo alto, né? E pros lados também pode ter decoração. Então tem que ser maior. Tá? E aí, você, claro, o cliente vai tomar cuidado para esse bolo não ficar sambando, por isso que eu falo para segurar por baixo, tá? 29, acho que é 29 por 29, e de altura. Ao contrário, bota a ponta por baixo. De altura tem 22. Nem é tão alta. Não é tão alta, 22. Até é bom se for até um pouquinho mais alto, que às vezes tem um topper, né? E tem caixa, gente, que é desse tamanho, tá? De altura. Que aí você consegue botar topper, flor em cima. Essa minha aqui é menor, mas eu não uso muito topper. Eu uso mais flor e tal, e aí dá certo, tá? Posso falar a parte polêmica? Pode, agora que a gente O pessoal já tá ligado aí, já tá todo mundo ligado, né? Depois que você tiver com o bolo gelado, 12 horas, e você colocar ele na caixa, porque você vai ser muito higiênica e vai botar o bolo sempre na caixa, a terceira coisa que é importante no transporte você vai transportar esse bolo no chão do carro. Se você for no banco do carona, você chega o banco do carona lá para trás e coloca isso aqui no seu pé. Por isso também tem que estar protegido por uma caixa, tá? Porque vai no chão do carro. Raquel, pelo amor de Deus, chão vai desabar. Não. O chão do carro é o local mais seguro para você transportar o seu bolo.
Guardou isso? O chão do carro é o lugar mais seguro para você transportar o seu bolo. É o lugar que menos balança. No seu colo balança muito mais do que no chão do carro. No banco sozinho nem se fala, aí que balança mesmo e fica torto. O chão é reto e balança menos. É mais estável do que o seu colo ou o banco do carro. Então pega a caixa com o seu bolo lindo, que foi feito toda uma estrutura antes. Não é só pegar e botar no chão do carro, não. Você fez tudo aquilo antes que eu te falei. Se você não pegou o início da live, depois eu vou deixar no IGTV, você vê lá. Tem todo um passo a passo para seguir, para depois você botar o bolo assim no chão do carro. Você vai pegar e botar no chão do carro. Pode ser na frente ou atrás, tá? No chão do carro. Eu já levei um bolo montado e decorado de São Paulo para o Rio de Janeiro. São 6 horas de viagem. Ele claramente ficou mais de 6 horas. Claramente não, certamente ele ficou mais de 6 horas, porque a gente para várias vezes na estrada. Ele ficou 8 horas viajando, tá? Teve horas que ficou parado dentro do carro, sozinho lá, a gente deixou lá no estacionamento e fomos, almoçar, enfim, parar na estrada e depois continuamos a viagem. Ele foi transportado de São Paulo para o Rio de Janeiro 6 horas, tranquilo. Eu nem olhei pra ele, tá? Eu botei no banco de trás, eu fiquei tão segura que eu nem olhei pra ele. Claro que não é pra você fazer isso, tá, gente? Vendeu um bolo aqui de São Paulo, uma pessoa lá do Rio. Não é pra você fazer isso, isso foi um teste. Eu levei o bolo ao extremo dele pra ter certeza de que a minha técnica de estruturação de bolo era boa. E eu tive certeza nesse dia. Eu tenho total segurança pra transportar meus bolos, total. Porque eu faço tudo muito certinho e ele não fica nem torto, gente. Ele chegou lá inteiro, tem até um vídeo meu lá no IGTV, no feed, mostrando esse transporte, tá? Eu fui filmando e mostrei o transporte, chegou lá inteiro. Foi um bolo de aniversário que eu levei pra minha mãe de São Paulo para o Rio de Janeiro e ele chegou lá inteiro. Olha, isso é confiança. A pessoa fazer um bolo para a mãe e fazer um negócio desse. Mas a minha irmã encomendou outro. Chegou lá, tinha outro, porque eu acho que ela ficou assim, um pouquinho em dúvida, né? Mas deu super certo, os 2 bolos estavam lá inteiros. Mas o meu eu levei de São Paulo. Cheguei lá no Rio, fomos para um hotel, botei o bolo no frigobar, encaixamos o bolo dentro do frigobar. E no outro dia levamos para o aniversário da minha mãe o bolo e ele tava super inteiro, maravilhoso. E foi super legal, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. A Si falou que você arrasa. Obrigada! Diva, meu Deus, top demais. Obrigada! Gente, então, para finalizar a nossa live de hoje, eu quero dizer para você que em poucos dias eu vou fechar a turma. Eu não tenho... quando eu vou lançar a próxima turma, tá bom, gente? Então, é um curso completo de bolos com cobertura em buttercream, estão com as inscrições abertas. É só clicar lá no link que tá na minha bio do Instagram, no Saiba Mais no Facebook. Mandei o link também hoje lá no nosso grupo do Telegram, falei o nome, esqueci. É só clicar lá e entrar e saber todas as informações do curso, tem tudo lá no link. Quais são as massas, coberturas, 12 decorações maravilhosas, uso de flores na decoração. É um curso muito completo e ele tá com um preço incrível para tudo que tem lá, tá bom? Dá para parcelar em 12 vezes e eu, se fosse você, não perdia tempo, ia lá clicar para saber tudo que tem nesse curso, tá bom? Nos próximos dias eu vou fechar as inscrições sem previsão de abrir turma nova. Se você está em dúvida se esse curso é para você, se você quer ou não fazer esse curso agora, dois recados para você. Primeiro, me manda uma mensagem no direct para a gente conversar e eu te explicar melhor sobre o curso. E a segunda coisa é que eu dou uma garantia de 7 dias corridos. Se você entrar no curso e não gostar, falar não é para mim esse curso, é só cancelar lá na plataforma mesmo e a gente devolve 100% do valor e a nossa amizade continua, tá bom? Então não perde tempo. Clica lá, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, eu acredito muito nesse curso. É um curso que vai te transformar numa profissional especializada em buttercream, que é uma cobertura super inovadora no mercado. A gente tem a Edna e a Elka que disseram que infelizmente chegaram por agora na live, mas vão poder assistir depois, né? Depois eu vou deixar agora, assim que a gente acabar a live aqui, eu vou deixar salva lá no IGTV e também no feed do Facebook, eu também sempre deixo lá, tá bom? E aí é só depois poder assistir lá no IGTV e no Facebook, tranquilo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, amanhã tem live, a live de amanhã é decoração de bolo infantil. Será que dá pra fazer decoração de bolo infantil usando buttercream? Dá, e amanhã eu vou trazer uma decoração muito fofa pra vocês de bolo infantil e eu espero vocês amanhã às 7h30 da noite. Na sexta tem live de novo e depois um descanso pra vocês não enjoarem de mim.
Fala, Tem não. mais recado aqui, ó. A Cia falou o seguinte, ó. Hoje eu fiz uns docinhos na forma de bolo pro nível da filha dela de 15 anos. Ficaram maravilhosos. Que Ela está legal! apaixonada. Que legal, parabéns, muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. É um prazer para mim sempre trazer esses conteúdos gratuitos aqui para vocês. Obrigada pelas mensagens, pelo carinho das minhas novas alunas. Sejam bem-vindas. E daqui a pouco eu vou fechar a porta do parquinho, hein? Aí quem entrou, entrou. Quem não entrou depois, posso fazer inscrição? Não, vai estar fechada a porta. Então vem se juntar ao nosso grupinho. E eu vejo vocês amanhã na live de decoração de bolo infantil, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã!